Nessa altura, já não é mais novidade para absolutamente ninguém que o Messi não é mais jogador do Barcelona, não é mesmo? Mas você sabe por que isso aconteceu, mesmo com a vontade do clube e do jogador de permanecerem juntos aí por mais 2 anos? Eu sou Rodolfo Gomes e vou te explicar tudo isso. Então, se por acaso você é novo aqui e não conhece o Futeboteco, seja muito bem-vindo, aproveita e se inscreve aí embaixo. A resposta para essa pergunta ela pode ser dada aí de uma maneira bastante simples, mas ela tem várias complexidades que eu vou explicar aqui. Basicamente, o Barcelona não está renovando com o Messi porque está quebrado e porque preferiu perder o jogador do que abrir mão da Superliga Europeia, aquela mesma que falou-se muito, que envolvia os gigantes europeus e que acabou rechaçada depois da péssima repercussão que teve entre os torcedores. Mas para entender o porquê que o Barça está quebrado, a gente precisa saber que a pandemia tem muita culpa nisso. Isso porque o clube arrecadava muita grana com o famoso Match Day, que é basicamente o que os torcedores consumiam nos dias de jogos dentro do estádio, né? E também, claro, com o Museu do Barcelona. O Camp Nou é, para quem não sabe, o maior estádio da Europa. O ticket médio custa cerca de 100 euros, é muita grana. Fora o fato de que o clube recebia cerca de 1,5 milhão de pessoas por ano no seu museu por 30 euros a entrada. E com a pandemia, tudo isso acabou, o estádio teve que fechar. Só nessa, calcula-se aí que nesse ano e meio de Covid o Barça já tenha perdido cerca de 500 milhões de euros. Outra fonte de renda do clube eram as famosas excursões de pré-temporada, que a pandemia também proibiu que isso acontecesse. Acontece que La Liga, que para quem não sabe é a liga que organiza o Campeonato Espanhol, eu sei que muita gente sabe disso, mas é importante explicar. Ela possui um fair play financeiro rígido, muito diferente de como funciona, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, que não tem fair play nenhum, né? Por exemplo, aqui se permite o Corinthians contratar o Renato Augusto e o Juliano mesmo quebrado na folha. O fair play financeiro da Espanha adota um modelo diferente, um modelo preventivo, né? Para que os clubes não estourem as suas contas. Esse formato, inclusive, é diferente do próprio fair play financeiro adotado pela UEFA, que não faz nada de início assim para proibir que os clubes cometam loucuras, mas depois ela pune os clubes que descumpriram as regras. Para você poder entender basicamente como funciona, antes aí do início do Campeonato Espanhol, a La Liga publica o chamado limite de custo de plantel esportivo. E dessa conta aí fazem parte os pagamentos a jogadores, a técnicos, a assistente e preparador físico, ou seja, jogadores e comissão técnica. Cada clube tem um valor diferente do que pode gastar, baseado, claro, no que ele arrecadou nas últimas temporadas. E é aí que entra a explicação do porquê o Barça não conseguiu renovar e inscrever o Messi. Para você ter uma ideia, na temporada na última temporada pré-pandemia, o clube podia gastar aí por ano em salários cerca de 656 milhões de euros. Para a temporada passada, esse valor caiu para 347 milhões de euros, ou seja, quase a metade, já complicou bastante. Nessa temporada agora atual, a queda vai ser ainda mais brusca, porque estima-se, ainda não foi divulgado oficialmente, mas os veículos espanhóis estimam que o teto do Barcelona giraria em torno de 200 milhões de euros apenas, o que é menos de 1/3 do que o Barcelona tinha disponível para gastar antes da pandemia. A equação do fair play financeiro espanhol leva em conta o quê? Qual foi o faturamento do clube na temporada anterior e qual que é o orçamento do clube para a temporada atual. E a ideia é manter os clubes saudáveis, sem que eles possam quebrar, obrigando praticamente os clubes a não gastarem mais do que eles arrecadam. Você inclusive pode pensar assim, mas Rodolfo, não é péssimo para a própria La Liga perder o Messi para uma liga concorrente? É claro que é, mas a La Liga prefere perder o Messi do que perder o Barcelona. É muito simples. A La Liga é dura, mas é fundamental para que os seus principais clubes se mantenham saudáveis aí financeiramente. Vale dizer que o Messi já tinha um acordo com o Barcelona para reduzir o seu salário pela metade. Na prática, ele assinaria um contrato de 5 anos e jogaria por 2 e continuaria recebendo do clube mesmo após a sua saída por esses 3 anos. Mas essa engenharia financeira ela não foi aceita por La Liga. E é importante dizer também que o Barcelona vai enfrentar a mesma dificuldade para inscrever aí os seus mais novos contratados, como o argentino, amigo do Messi, o Agüero, e o holandês Memphis Depay. E você pode até me perguntar, ok, tá, mas
onde que entra a Superliga Europeia nessa história toda que você está contando? Bom, o que os veículos de imprensa da Espanha têm publicado diz o seguinte, que a La Liga tem uma proposta aí de um fundo de investimento de Luxemburgo, o país, obviamente, para vender parte dos seus direitos de exploração pelos próximos 50 anos. Esse fundo daria agora na mão do Barcelona cerca de 270 milhões de euros. E com essa grana o Barcelona conseguiria inscrever o Messi e os outros jogadores facilmente. O problema é que pegar esse dinheiro deixaria o Barça vinculado oficialmente à La Liga por essas 5 décadas, o que impossibilitaria o clube de seguir adiante com a ideia da Superliga Europeia. Vamos lembrar que o Barça, junto com o Real e com a Juventus, são os 3 dos 12 clubes que inicialmente aderiram à Superliga e que continuaram com essa ideia de formar essa Liga dos Gigantes. E gente, detalhe aqui, se o Barça preferiu perder o maior jogador da sua história por conta de uma ideia de Superliga, significa que tem muito pano por debaixo dessa manga. Ninguém absolutamente dá ponto sem nó. E várias publicações da imprensa europeia falam que a saída do Big Six inglês da Superliga é só fachada para responder os torcedores revoltados e que eles ainda continuam com essa ideia. Ou seja, hoje não é só um dia importante pela saída do Messi, maior jogador que eu vi jogar pelo menos, do único clube pelo qual ele jogou na vida, mas também porque evidencia que essa Superliga está muito mais forte nos bastidores do que a gente imaginava. E se isso for para frente, muda completamente a estrutura do futebol mundial. É o fim do esporte como a gente conhece hoje, basicamente isso. Tá, mas e agora? Para onde que vai o Messi, Rodolfo? Bom, pode ser que você esteja vendo esse vídeo aí do futuro e se sim, me conta aí nos comentários para onde ele foi. Mas o que o jornalista brasileiro mega influente lá na Catalunha, Marcelo Becker, do Esporte Interativo, melhor, do TNT Sports, né, mudou de nome, o que ele tem informado é que só agora que o Messi vai começar a ouvir as propostas. Certamente o PSG vem forte aí para montar aquele que para muita gente seria o maior super trio da história do futebol de clubes, com Neymar, Mbappé e Messi. Se discute também uma ida ao City, né, para que o Messi reveja o seu ex-comandante Pep Guardiola, mas só o tempo vai nos dizer. O City mesmo anunciou uma contratação de 100 milhões de euros agora do Grealish, né? Acho pouco provável que ele venha com isso, embora o Messi não esteja vinculado a nenhum clube, então não necessariamente o City teria que pagar uma transferência, sim apenas os salários, que são altos. Mas enfim, para onde que você acha que o Messi vai? Comenta aí embaixo que eu quero saber, inclusive, quais são os seus palpites. E claro, o que vocês acharam dessas informações, né? Se você acha que elas foram úteis para você, por favor, deixa o like aí embaixo, porque fortalece demais o nosso trabalho aqui. Um grande abraço, a gente vai se falando e até o próximo vídeo.